Quando a gente não tem a velocidade exposta nem o tempo exposto, aí a gente vai ter que achar esse ΔV e esse ΔT. Como que a gente acha o ΔV e o ΔT? Pegando velocidade final menos a velocidade inicial. E depois pegando o ΔT, para achar o ΔT, pegando o tempo final menos o tempo inicial. Então, a fórmula, só para repetir, é esta. Então, quando a gente não tem isso aqui, a gente tem que fazer isso para poder achar, tá? Bom, continuando então. Então, na página 208, nós tínhamos uma atividade para fazer no número 4. O número 3, na verdade, já tinha feito o trajeto S1 e S2. Aí no número 4 pedia para a gente calcular o S2 e o S3, e depois o S3 e o S4. Para quem está chegando agora, correção da página 208. Bom, aí ele coloca uma observação, que ele quer em metro por segundo quadrado. Só que a situação, ela está em quilômetro por hora. Ela não está em metro por segundo ao quadrado. Então, o que a gente vai ter que fazer logo de cara aí? Quando a gente for calcular, nós vamos ter que transformar também, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro no número 3, que já tá pronto aí para a gente poder entender o restante. Nós temos aí 4 velocímetros, um mostrando o percurso do S1, um do S2, um do S3 e um do S4. Aí lá no número 3 está: qual é a aceleração média desse veículo em metro por segundo ao quadrado no trecho S1 e S2? Aí já está feito para a gente. Aí ele foi lá e anotou os dados. Ó. A velocidade inicial, 0. Depois a velocidade final, que é a do S2, está a 40 km por hora. O ponteirinho está lá no 40. Depois, tempo inicial, aí tem um reloginho embaixo do tempo. No S1, 0. No S2, o tempo final é 1 minuto. Aí ele começa a colocar isso que ele coletou, todas essas informações que ele coletou, para a fórmula. Então, ele foi lá, fazendo as transformações de unidade de medida necessária, tem velocidade final, que era 40 km por hora, a gente tem que transformar em metro por segundo. Então, ele pegou 40. Fala, Iago. Bom dia. Nós estamos na página 208. Acordou agora, atrasado como sempre. Página 208. Eu estou mostrando o exemplo, ainda não comecei a corrigir o que vocês tinham que fazer, não. Tá? Então, ele pegou lá o 40, dividiu por 3,6 para achar quanto que equivale 40 km por hora em metro por segundo. Aí ele dividiu 40 dividido por 3,6, achou 11,1. Marcos Vinícius, página 208. Número 3, da página 208. Sara também, número 3, página 208. Depois ele pegou o tempo. O tempo final ó, era de 1 minuto. Aí ele tem que transformar em segundo. Então, 1 minuto multiplicado por 60 dá 60 segundos. Aí ele colocou isso tudo na fórmula. Qual é a fórmula? A aceleração média igual ΔV sobre ΔT. Quem é ΔV e quem é ΔT? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Quem é a minha velocidade final? 11,1, que nós achamos lá em cima.
E a inicial, 0. O reloginho está lá no 0. Depois o tempo. Quem é o meu tempo final? 60 segundos. Meu tempo inicial, 0 também. Fez a subtração, ficou 11,1 mesmo, porque 11,1 menos 0 é 11,1. E 60 menos 0 ficou 60 mesmo, porque 60 menos 0 é 60. Aí ele dividiu 11,1 dividido por 60. Achou 0,18 metros por segundo ao quadrado. Isso já estava feito, que era o S1 e o S2. Aí ele pede para a gente calcular o S2 e o S3. O que a gente vai fazer? A mesma coisa que foi feito em cima, tá? Então, eu fiz aqui para vocês. Ver se dá para ver. S2 e S3. Minha velocidade inicial, 40. Minha velocidade final, 80. Meu tempo inicial, 1 minuto. Meu tempo final, 2 minutos. Aí eu vou ter que transformar, porque está em quilômetro por hora e ele quer em metro por segundo. Então, 40 dividido por 3,6 dá 11,1 metros por segundo. E a minha velocidade final, 80 dividido por 3,6 dá 22,2 metros por segundo. O meu tempo inicial é 60 segundos, porque era 1 minuto. Sem querer, eu não permiti a Ana Clara. Será que ela vai tentar entrar de novo? Bati o dedo ali errado. E o meu tempo final, que era 2 minutos, vão ser 120 segundos. Aí eu vou aplicar isso tudo na fórmula. Página 208. Aí a fórmula, ó. Tá aqui. Aceleração média igual velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Quem é a minha velocidade final? 22,2. E a minha inicial, menos 11,1. Aline, Oi. se eu te falar que eu não entendi nada, você fica bolada comigo? Então, olha só. Quando você entrou, eu estava mostrando o exemplo do número 3. Não, isso eu entendi. Só Tá? não entendi essa tabelinha aqui que você fez, essa coisinha. Ah, não entendeu? É, essa conta que você Então, fez. primeiro, o que eu fiz? Então, vamos lá, vou voltar. Nessa parte aqui, eu anotei os dados que estão lá no reloginho de velocidade e de tempo, lá no probleminha. Aqui eu só anotei os dados para a gente depois passar para a fórmula. Por que a gente teve que fazer isso aqui? Porque não está em metro por segundo ao quadrado, não está em metro por segundo, está em quilômetro por hora. O probleminha, ele coloca lá o velocímetro e o tempo em quilômetro por hora. Só que no problema, ele pede para a gente calcular em metro por segundo. Então, eu tive que anotar essas coisas aqui para transformar, achar o meu metro por segundo, para aí sim aplicar na fórmula. Agora eu Por, entendi. por isso que está esse lado aqui. Esse lado aqui não é o cálculo ainda, não é a fórmula ainda. São só informações Só os dados. para conseguir chegar na fórmula, para conseguir colocá-la na fórmula. Entendi. Tá? Obrigado. Então, vou partir de novo daqui, ó. A minha velocidade inicial, lá no reloginho do velocímetro, está marcando o S2, o pontinho está no 40, por isso que eu coloquei esse 40 aqui. Só que está 40 quilômetros. E ele não quer em quilômetros, ele quer em metro,
metro por segundo. Então, eu vou ter que transformar 40 dividido por 3,6, que deu 11,1 metros por segundo. A minha velocidade final, que é o S3, Aline, inteirinho, está marcando no 80, vê só. Aline, Oi, fala. o 3,6 a gente sempre vai usar para transformar, né? Isso, esse 3,6 não muda nunca. É sempre 3,6. Se tiver que transformar, é sempre 3,6. O que vai mudar é que se for de quilômetro por hora para metro por segundo, nós vamos dividir. Se for metro por segundo para quilômetro por hora, nós vamos multiplicar. Mas o 3,6 vai ser sempre ele, 3,6. Tá bom. Tá? Aí no meu S3, lá no reloginho, tá marcando 80 quilômetros por hora. Só que eu não posso usar 80 quilômetros por hora, eu tenho que usar em metro por segundo. Então, eu peguei 80, dividi por 3,6, que deu 22,2. Aí eu achei em metro por segundo, que é o que eu vou precisar. Mesma coisa eu fiz com o tempo. Lá no reloginho, debaixo do velocímetro, tem um reloginho de tempo. Só que o reloginho do tempo está me dando em minuto. Eu não posso usar minuto, eu tenho que usar segundo, porque ele quer em metro por segundo. Aí o que eu fiz? Transformei o tempo inicial, que era 1 minuto, eu coloquei 60 segundos. E o tempo final, que eram 2 minutos, eu coloquei 120 segundos. Agora foi? Foi sim, foi sim. Agora vamos lá na fórmula, agora do outro lado. Coloquei aqui a minha fórmula, a fórmula da aceleração, AM igual velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Aí substituir. Quem é a minha velocidade final? 22,2. Quem é a minha velocidade inicial? 11,1. Depois coloquei embaixo o tempo final, 120 segundos, menos 60 segundos, que é o tempo inicial. Certo? Aí peguei, fiz essa subtração. 22,2 menos 11,1 dá 11,1. 120 menos 60 dá 60. E dividi esses dois. 11,1 dividido por 60 deu 0,18 metros por segundo ao quadrado. O mais chato, né, Aline, é transformar. E esse livro, como ele é malvado, ele começou logo por esse processo, transformando. Entendeu? Aline, Ele poderia ter começado sem a transformação primeiro. Aline, Né? Até Eu também vocês se acho. acostumarem. Fala, Joana. é porque assim, né? Aqui já tá tudo quase dado, já tá o tempo, já tá a aceleração. E se não tiver, por exemplo, o tempo inicial ou a aceleração inicial? Não, aí não tem como fazer, tem que ter. Ah, tem que ter, né? Se não tiver inicial e final, aí vai ser daquele jeito aqui, ó. Vai ser essa fórmula aqui. Que aí já vai ter uma velocidade estipulada e já vai ter um tempo estipulado. Se não tiver assim, vai ter que ser assim. Tá. Se não, Aí já é mais se não fácil, for né? assim, é assim. Se for assim, não é assim. Um dos dois tem que ser. Tá Senão bom, não vai, obrigada. senão não vai dar para Professora, calcular. professora, puxando a ideia da Joana, então é possível fazer uma conta sem velocidade média? Vamos supor, o objetivo da conta é descobrir a velocidade média. Tem como? Aí é a fórmula da velocidade média. Se o objetivo da conta, se o objetivo do probleminha for calcular a velocidade média, aí não é essa da aceleração, é aquela primeira que a gente viu, de velocidade média, Ah, tá. que é o ΔS, lembra? ΔS, que é o deslocamento, dividido pelo ΔT, dividido pelo tempo. Tá? Tem como calcular a velocidade média também, mas a gente já não está mais nesse processo. Esse processo da velocidade média foi aquele da semana retrasada. O da Pra mim, semana passada aceleração e foi velocidade é a calcular. mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, não.
A velocidade você precisa, para calcular a velocidade, você precisa do deslocamento e do tempo. Para calcular a aceleração, aí você precisa da velocidade e do tempo. Você não precisa do deslocamento. O deslocamento não importa para a gente. Quantos metros ele andou, quantos quilômetros ele andou, não importa. Importa a velocidade. Tá? Fala, Caetano. Fala, Caetano. O que você quer perguntar? Não? Quer perguntar nada, não? Tá, então vamos lá. Vou voltar, tá? Quem não entendeu, vamos usar o outro exemplo. Ainda do 4, tá? Só que nós vamos usar agora o S3 e o S4. Então, lá... Fiz uma confusão danada. Aqui, ó, lá no probleminha, nós vamos agora usar o S3 e o S4. Então, nós só vamos utilizar esses dois reloginhos aqui, o velocímetro e o reloginho do tempo embaixo. Tá? Então, vamos ver se vocês entendem agora. Ele pede para a gente calcular o S3 e o S4, a aceleração do S3 para o S4. Então, o carrinho estava lá no S3, o velocímetro está marcando 80. Todo mundo consegue ver isso? Que é importante também a gente conseguir visualizar no problema, porque se a gente não estiver conseguindo ver aonde estão os números, a gente não consegue entender. Lá no velocímetro do S3, o ponteirinho vermelho está no 80. Todo mundo consegue ver isso? Eu consigo. Tá. E no S4, o ponteirinho está no 120. Todo mundo consegue ver isso? Sim, consigo. Ok. Então, esse é o primeiro passo. Descobrir a velocidade. Então, do S3 está no 80 e no S4 está no 120. Depois, a gente tem que descobrir o tempo. O reloginho do tempo está embaixo do velocímetro. No S3 está marcando 2 minutos. E no S4 está marcando 3 minutos. Todo mundo conseguiu visualizar isso? Uhum. Eu consegui. Caetano conseguiu ver? Tá. Então, visto isso, nós vamos pegar esses números e vamos aplicar na fórmula. Só que esse probleminha, o velocímetro está em quilômetro e o tempo está em minuto. Só que ele pede para a gente calcular em metro em vez de quilômetro e em segundo em vez de minuto. Então, a gente não vai poder pegar o número do velocímetro nem o número do reloginho e colocar na fórmula, porque está numa unidade de medida que a gente não vai poder usar, porque não é essa unidade de medida que ele quer, tá? Então, nós vamos ter que transformar esse 80 quilômetros e esse 120 quilômetros em metro e vamos ter que transformar esses 2 minutos e esses 3 minutos em segundos. Até aí, tudo bem? Sim. Todo mundo entendeu até aqui? Tá. Uhum. Então, o que eu fiz? Ó, fiz outro papelzinho com outras informações. Minha velocidade inicial, lá no S3, estava 80. Sempre vai dar 0,18? Ou foi só nesse caso aí Oi? que bateu? Sempre vai dar 0,18 ou foi só nesse caso aí que bateu as coisas? E deu tudo igual? Só nesse caso que bateu. Por isso que ele pergunta no número 5 o que vocês acharam aí. Foi Pô, só vacilo. nesse... Podia dar sempre 0,18, seria mais fácil. Eu também acho. Mas não. Foi sorte, tá? Foi Deus. Então Podia ele botar pegou. assim no nome, né? Fala, cara.
Hã? Você podia botar assim na prova. Tudo igual, né? Mais fácil, né? Mas claro, Claro, claro. Nada disso. O que se errar Bom, um, então errou vamos lá. todos. Velocidade inicial, então, lá no S3 estava 80 quilômetros e a velocidade final no S4, 120. Aqui eu só anotei o que está escrito lá. Não fiz nada ainda, só anotei. Aí o tempo inicial, 2 minutos, o tempo final, 3 minutos. Aí eu tive que transformar. A velocidade inicial era 80 quilômetros, mas ele não quer em quilômetros, ele quer em metro, então eu tenho que transformar dividindo por 3,6, que deu 22,2 metros. E a minha velocidade final era 120 quilômetros, mas ele quer em metro, então eu também transformei, dividi por 3,6, deu 33,3 metros. O meu tempo estava lá em minuto, mas ele não quer em minuto, ele quer em segundo. Então, eu peguei o tempo inicial, que era 2 minutos, transformei para segundo, 120. E o meu tempo final, que eram 3 minutos, 3 vezes 60 dá 120 segundos. Aqui estão as transformações. Aí fui para a fórmula. Qual é a fórmula? Aceleração média igual velocidade final menos velocidade inicial dividido por tempo final menos o tempo inicial. Aí peguei lá a minha velocidade final e a minha velocidade inicial, subtraí. O meu tempo final menos o tempo inicial, subtraí também. Aí consegui ter como resultado 33,3 menos 22,2, 11,1. 120 menos... Não, 180, desculpa. 180 menos 120, 60. Aí dividi 11,1 dividido por 60 deu a mesma resposta, 0,18. Ou seja, os três números, o número 3, que era o S1 para o S2, deu 0,18. Do S2 para o S3, deu 0,18. E do S3 para o S4, deu 0,18. Os três resultados deram 0,18 metros por segundo ao quadrado. Aí, no número 5, ele pergunta, ó, o que pode ser observado em relação à aceleração média nos 3 trechos analisados? Que a aceleração média era igual, porque os 3 deram 0,18. Aline, mas estava mais ou menos previsível, né? Porque estava de 1 em 1 minuto e de 40 a 40 quilômetros. Isso Todos. aí. Por isso que deu a aceleração igual. O tempo, o intervalo de tempo, ele estava o mesmo, de 1 em 1 minuto, e as velocidades também, de 40 em 40. Então, por isso que a aceleração deu igual. Se o tempo ele tivesse um intervalo diferente, num trajeto do S1 para S2, 1 minuto, aí o outro 3, o outro 5, aí não iria dar uma resposta igual. Agora vocês já mataram a situação. Toda vez que o tempo ele for no mesmo intervalo, no caso aí, de 1 em 1 minuto, ou se fosse de 2 em 2 minutos, e a velocidade também, ou de 40 em 40, ou de 50 em 50, ou de 30 em 30, ou de 100 em 100, toda vez que acontecer isso, as respostas vão ser iguais. Certo? Por que o livro colocou essa atividade? Justamente para vocês perceberem isso que Letícia percebeu. Toda vez que o intervalo de tempo for o mesmo e que a velocidade não variar, for sempre a mesma, a aceleração vai ser a mesma. Ok? Ok. Ok, Bom, então vamos continuar, que tem uma outra aí. Página 212. Essa número 1
é um pouquinho mais tranquila, mas a número 2 também é mais puxadinha. Então, vamos ver se vocês conseguem entender. Bom, número 1, então, da 212. Observe a ilustração abaixo e responda as questões em seu caderno, mas dava para responder aí mesmo. Nós temos, então, um carrinho no S1, aí depois o carrinho foi para a posição S2 e depois o carrinho estava na posição S3. Na posição S1, a velocidade 1 era 0. E o tempo 1, 0 também. Na S2, a velocidade 2 estava em 120 quilômetros. E o tempo, 1 minuto. No S3, o carrinho tinha uma velocidade de 72 minutos. Todo mundo conseguiu ver isso? Ô, Aline, Fala. por que nesses carros da página 208 o minuto tá no zerinho do meio? Não sei explicar como, no zerinho do meio. E aqui tá no primeiro. Não seria 1 hora? Quer dizer, não seria 1 hora, mas eu não entendi isso. Ah, desculpa. É hora sim, desculpa. É 1 hora Da mesmo? 212 é hora, é. Ah, tá. Desculpa. Lá que era minuto, tá certo. É hora aí. Tá em quilômetro e tá em hora, tá? Todo mundo conseguiu ver isso? Os carrinhos, a posição que o carrinho atinge e a velocidade e o tempo. Sim. Porque se consegue visualizar isso, não consegue responder nada, tá? Então, a gente tem que primeiro aprender a visualizar a situação para aí sim a gente conseguir responder o que está pedindo. Aí está lá na letra A. Qual foi a aceleração média do automóvel no trecho S1 até o S2? Então, o carrinho estava no S1 e depois ele foi para o S2. No S1, a velocidade era 0. Quando ele chegou em S2, qual era a velocidade? 120. Isso aí, muito bem. Então, qual foi a aceleração média do automóvel no trecho S1 até o S2? 120. 120. E qual a unidade de medida? Metros. Quilômetros por hora? Por hora. Quilômetros por hora ao quadrado. Tá? Esse hora aí tem o 2, igual lá no da página 208. Não precisa fazer conta nenhuma. Olha, até poderia fazer, mas como aqui estava do 0 para o 120, não precisava. Pois é. Tá? Porque é uma questão de lógica. Certo? Certo. Esse não precisava, não. Agora, na B, vamos ver se vocês conseguem visualizar aí no reloginho sem fazer conta também, porque também dá para fazer sem fazer conta. Qual foi a desaceleração? Aí já é o contrário. Não está acelerando, está desacelerando. Qual foi a desaceleração média do automóvel nos trechos S2 e S3? No S2, ele estava em 120. No S3, ele foi para 70. 50 km por hora. Isso aí, 50 km por hora ao quadrado. Só que, como ele desacelerou, ele freou, né, e reduziu a velocidade dele, é menos 50. A gente tem que colocar um sinal de menos na frente. Não está em 65, não, Iago. Esses 5 aí que você está vendo são os risquinhos. O risquinho maior funciona como 10, então é 70. Os risquinhos pequenininhos é que é de 1 em 1. Aí vem 5,
e vem um risquinho maior, que está sem um número, que é 70. Aí depois vem mais 5 para chegar ao 80, tá? Então, o que a gente vai fazer aí? Ele estava em 120, ele desacelerou e foi para 70. 120 menos 70 dá 50. Só que como ele desacelerou, é menos 50 que a gente vai representar. Menos 50 quilômetros por hora ao quadrado. Tá? Aí no trecho C. No trecho S1 até S2, que tipo de movimento o automóvel fez? Ele estava acelerado ou estava desacelerado? Acelerado, né? Acelerado. Então, o movimento acelerado. Justifique. Por que ele estava acelerado? O que aconteceu com a velocidade? Aumentou. Aumentou, certo? Então, qual o tipo de movimento do automóvel? Movimento acelerado, pois sua velocidade aumentou. Estava em 0 e foi lá para 120. Aí na D. E no trecho S2 e S3? Qual é o tipo de movimento? Desaceleração. Então, quando é assim, desacelerado, a gente diz que é retardado, tá? Movimento retardado. Então, o tipo de movimento é movimento retardado. E por quê? Porque a sua velocidade diminuiu. Então, é movimento acelerado, porque a velocidade aumentou. E movimento retardado, porque a velocidade diminuiu. Tá bom? A gente vai classificar assim, esses dois movimentos, movimento acelerado e movimento retardado. Um aumenta a velocidade, o outro diminui a velocidade. Aline, agora que eu para perceber, então a gente estava calculando a arrancada do carro, né? Isso aí. Uhum. Nossa, como eu tô lerdo. Do S1 para o S2 foi a arrancada. Aí no S2 para o S3 aconteceu alguma coisa ali na frente dele que ele precisou frear. Ou tinha um outro carro, ou tinha um quebra-mola, ou tinha um buraco na pista, que aí ele teve que desacelerar, ele teve que frear. Aí de 120 ele foi lá para 70, diminuiu. Também ele tava com uma pressa para andar com 120? Meu Deus do céu. O carrinho também é potente, hein? Dependendo de onde esse carro esteja, né? Foi, então? Podemos ir para o 2? Pode. Foi. Bom, no 2, então. O 2 a gente tem que prestar atenção nesse gráfico para a gente entender primeiro isso aí, para depois fazer o cálculo. Se a gente não entende o desenho, é a mesma coisa que a figurinha do 1, tá? Só que a figura do 1 está em carrinho, fica mais fácil da gente entender. Esse da 2, ele fez em gráfico para dificultar um pouquinho mais, mas mesmo assim a gente precisa entender essa visualização, porque em provas, né, que vocês vão fazer aí futuramente, pode aparecer em diversos tipos, ou em carrinho, ou em gráfico, e aí a gente tem que aprender essas diversas representações. Então, vamos lá. Número 2. Os valores da velocidade desenvolvida por um veículo em um trecho retilíneo de uma rodovia estão apresentados no gráfico abaixo. Então, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aí, ó. O trecho, ele é retilíneo. Quem lembra o que significa isso? Trecho retilíneo. Isso, Reto? muito bem, Joana. Reto, tá? Não tem nenhuma curva aí. Todo mundo consegue visualizar, certo? Não está fazendo nenhum S. Está sempre retinho.
Então, trecho retilíneo ou trajetória retilínea é um percurso reto, tá? Então, a primeira coisa a gente já sabe. Aí, na letra A, em qual intervalo de tempo o movimento desenvolvido pelo veículo foi retilíneo uniforme? Ou seja, não teve subida, não teve descida, não teve nada. Foi uma trajetória retilínea uniforme. De 15 a De que 45. de que número a que número está isso? De 15 a 40, né? Mas é o que? Isso Segundo? aí. De 15 a 40. Todo mundo consegue ver que é de 15 a 40? Que a bolinha está lá no 15 e aí vem uma reta e a outra bolinha para lá no 40. Ok? Então, a resposta da letra A é de 15 a 40. Agora, por que que ele está em um movimento retilíneo uniforme? A gente tem que justificar a nossa resposta. Por que que a gente respondeu que de 15 a 40 ele está no movimento retilíneo uniforme? Qual é a velocidade que ele manteve? 15. É 15 15. quilômetros? Como? 15 quilômetros. 15. Não sei se 15, muito bem. Lá no gráfico, todo mundo consegue ver que esse trajeto retilíneo está lá no númerozinho 15. Olha só, a velocidade está em metros por segundo a velocidade. Todo mundo consegue perceber? Está no 15. Então, a resposta do 2A é o seguinte: são duas respostas. Ele pergunta: em qual intervalo de tempo o movimento desenvolvido pelo veículo foi retilíneo uniforme? De 15 a 40 segundos. Aí depois ele pede para a gente justificar a resposta. A velocidade do veículo manteve-se em 15 metros por segundo. Então, a primeira resposta, de 15 a 40 segundos. E a justificativa dessa resposta, porque a velocidade manteve 15 metros por segundo. Dá até pra ver retinho, né, Aline? Oi? Naquela tabela dá até pra ver retinho. Dá para ver, exatamente. Todo mundo conseguiu visualizar isso? Aline, repete a justificativa que eu parei no porquê. Justificativa, porque a velocidade manteve em 15 metros por segundo. Tá, foi. Tá? Uhum. Aí na letra B, essa tem que fazer cálculo. Calcule a aceleração do veículo nos intervalos em que ele desenvolve um movimento retilíneo uniforme e variável. Então, ele não quer agora o movimento retilíneo uniforme, que é esse que ficou retinho. Ele quer o movimento retilíneo uniforme, que é esse que subiu. Aí vem o uniforme, depois vem outro variado. Ele quer os dois variados. Ele não quer o do meio. Ele quer os dois da ponta. Os Tem dois que que estão juntar os dois, né? Tem que calcular os dois, só que separado, Ah, tá, tá? tá. Não tem como calcular junto. A gente vai calcular, ó, do 0 até o 15, que é o primeiro. Viram? A primeira linha tá do 0 ao 15. E Sim, sim. depois a outra tá do 40 até o 60. Vê se todo mundo conseguiu ver isso, Sim, tá dando pra ver. tá? Uma tá do 0 até o 15 e o outro tá do 40, a outra subida tá da 40 até a 60. Ok? Aí nós vamos observar, ó,
a velocidade e o tempo. Está em metro por segundo, ele quer em metro por segundo mesmo, então não vai precisar transformar nada, essa vai ser mais fácil, tá? Estou no número 2, na letra B, Marcos. Então, qual é a fórmula que a gente vai usar? Vou colocar aqui para vocês. Fórmula que a gente vai usar. A fórmula da aceleração média. Aceleração média. Oi? Chega a folha um pouquinho mais pro meio, que não tava dando pra ver. Aí sim, obrigado. B. Melhorou? Mais pra... Calma aí. Pra sua esquerda. Assim? Isso. Aí, tá bom. Obrigado. Bom, então vamos lá. Essa primeira parte aqui, que a outra está embaixo. A aceleração média é a fórmula. Então, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Quem é a minha velocidade final? 15. Minha velocidade inicial, 0. A gente está fazendo a primeira subidinha, de 0 a 15. Então, a velocidade final, 15, a inicial, 0. O tempo final, 15 segundos, e o inicial, 0 também. Aí, essa fica mais fácil, né? Porque não precisa transformar. A aceleração média é igual velocidade final menos a inicial, 15 menos 0 dá 15. Tempo final menos inicial, 15 menos 0, 15 também. 15 dividido por 15, 1 metro por segundo ao quadrado. Tá vendo quando não precisa transformar nada, fica mais fácil? Esse ele foi bonzinho, porque aí, o que o livro fez? Ele foi bonzinho, porque como ele deu em forma de gráfico, que já complica um pouquinho mais, vocês precisam perder tempo analisando o gráfico, aí ele já aliviou e não fez transformação nenhuma. Já foi bonzinho. Aí Mais ou menos. agora, mais ou menos. Mais ou menos, mas aos poucos vocês vão se organizando. Aí na outra subida, vocês falaram que conseguiram visualizar do 40 até o 60. Então, nós vamos fazer agora aqui, ó. Esse é do 40 até o 60. Ainda é na letra B. Número 2, letra B. Velocidade final, 20. Inicial, 15. Tempo final, 60. Tempo inicial, 40. Aí eu vou substituir na fórmula. Como que eu achei? trabalhando daí da B? Ainda é da B, porque ele pede para fazer o cálculo do movimento retilíneo uniforme variado. Então, o uniforme variado tem duas retinhas aí subindo. A primeira, do 0 até o 15, aí depois vem a reta, e depois vem da 40 a 60, que é a que a gente vai calcular agora, da 40 a 60. Aí eu peguei, ó, minha velocidade final, 20, menos a inicial, 15, que está ali no desenho. A primeira bolinha da subida está no 15, a outra está lá no 20. Então, 20 menos 15. E no tempo, uma está lá no 60, a outra está no 40. Ou melhor, uma no 40 e uma no 60, né? Mas aí o tempo final é na frente. 60 menos 40 dá 20. Aí eu vou dividir. O resultado dessa subtração, 20 menos 15, 5, e 60 menos 40, 20. 5 dividido por 20, 0,25 metros por centímetro ao quadrado. Foi?
Agora na letra C. Então, na 2, letra B, nós temos duas Ô, respostas. Aline, a gente coloca esse 1 ms e o 5 embaixo do 20 na B, né? Repete, não entendi. A gente coloca o 1 ms e o 5 por 20 na B, né? Isso, é tudo na B, 2B. Obrigado, desculpa Então, o latido do cachorro. a letra 2B, a primeira resposta é 1 metro por centímetro, 1 metro por segundo ao quadrado. E no outro cálculo, 0,25 metros por segundo ao quadrado. São duas respostas, porque a gente fez dois cálculos. Tá? Agora, na C, é um cálculo só. Determine a aceleração média do veículo no intervalo de tempo mostrado no gráfico. Aceleração média do veículo. Qual é a fórmula da aceleração média? Vou mostrar de novo. Aceleração média é igual a ΔV dividido por ΔT. Mas se não tiver isso aqui, a gente vai procurar a velocidade final menos a velocidade inicial e vai dividir pelo tempo final menos o tempo inicial, que é o que a gente tem. No probleminha está isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Essa é a letra C. A aceleração média é igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Aí a gente vai pegar, vai substituir velocidade final 20. E a inicial 0. De uma ponta da linha, do início da linha até lá o final, o gráfico todo, ele vai do 0 até o 20. Então, a gente pega o 20, que é o final, e o 0, que é o inicial. E no tempo, ele vai do 0 segundos até os 60 segundos. Então, 60 segundos é o meu tempo final e o meu tempo inicial é 0. Aí faço essa subtração. 20 menos 0, 20. 60 menos 0, 60. Não muda nada. Aí divido 20 dividido por 60, vai dar 0,33 metros por segundo ao quadrado. Repetindo, então, esse a gente tinha que observar, a letra C, tinha que observar a linha toda, tá? Desde o início até lá em cima. Então, a gente tinha que observar que começava no 0 e terminava lá em 20 metros, e o tempo que começava em 0 e terminava lá em 60 segundos. Eram esses os números que a gente precisava saber para encaixar aqui. Ok? Quem não estava entendendo, já está se encontrando pelo menos na observação do probleminha, porque a fórmula, isso vocês vão memorizar com o tempo, mas já consegue visualizar o problema e achar os números no problema? Porque isso a gente tem que começar a entender já. A única coisa que eu entendi foi VF, VI, TF e TI. Pronto, essa é a única parte que eu sei. Tá. A gente tem que pegar o tempo final e a velocidade final, acho que juntar com a velocidade inicial e o tempo inicial. Porque essa é a fórmula. Vocês ainda não conseguiram memorizar ela, mas não tem problema, tá? Aos pouquinhos vocês vão memorizando, porque essa é a fórmula. Sempre velocidade
final primeiro menos a velocidade inicial. Por que tem que ser assim? Porque é sempre o maior número menos o menor. Tá? Então, por isso que a gente troca, em vez de ser inicial primeiro e final depois, a gente inverte, é final primeiro e inicial depois, porque é o maior número na frente e o menor número atrás. Senão ele vai dar negativo, exatamente, Iago. E não tem negativo aqui, só quando é uma desaceleração, como foi o caso lá do número 1. Mas se a gente está calculando uma aceleração, não tem como ser negativo. Tá? Então, o importante nesse momento é a gente conseguir entender se está em quilômetro, se está em metro, se está em hora, se está em segundo. Por que que deu 0,33? Dá uma dízima aí, se eu não me engano. Se a gente dividir 20 dividido por 60, eu acho que dá 0,3333, dá um monte de 3 na calculadora, vê só. Aí a gente coloca ou 0,3, ou 0,33, ou 0,333. Pode ser as 3 respostas. Do quadrado, por que ao quadrado? Porque a aceleração é sempre ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Na aceleração. Na velocidade, não. Velocidade é sem o quadrado. Tá? Na aceleração, em todas as respostas, se vocês estiverem calculando a aceleração, é sempre ao quadrado. Se for segundo, segundo ao quadrado. Se for hora, hora ao quadrado. Lá no número 1 era hora. Então, é h ao quadrado. Ok? Para a gente terminar, então. Acabou que eu não consegui falar da tabela periódica, né? Mas tudo bem. Na 213, é só para a gente completar. Semana que vem, então, a gente fala da tabela periódica. 3 semanas já só adianta tabela periódica, eu acho, né? Mas essa parte, por enquanto, é tranquila. A gente vai continuar o que a gente já aprendeu, o que a gente já sabe. Tá? São mais algumas coisinhas só que estão faltando para a gente terminar ela. Vamos lá, na 213. Se o corpo não muda de posição em relação a um referencial, nesse caso o chão, né? O chão que é o referencial, dizemos que ele está em repouso. Muito bem. Agora no outro. Se um corpo muda de posição em relação ao referencial, nesse caso o chão também, dizemos que ele está em... Muito bem, movimento. Movimento. Ok. A razão entre o tananã e o tananã nos dá a velocidade do corpo. Qual é a fórmula da velocidade? O que que a gente tem na fórmula da velocidade? Tempo. Acertei? Tempo de deslocamento? Então, vamos inverter isso aí. Deslocamento e tempo, porque o deslocamento está em cima. Tá? Delta S é o deslocamento e delta T é o tempo. Então, VM igual a delta S, que é o deslocamento, dividido pelo delta T, que é o tempo. Então, ó, a razão entre o... Fala, Carlos. Não, fala, você vai falar. A razão entre o deslocamento e o tempo nos dá a velocidade do corpo. Primeiro tem que ser a palavra deslocamento e depois o tempo. A segunda é movimento. A primeira foi repouso, a segunda foi movimento e agora a terceira é deslocamento, depois tempo. Professora, na sala de movimento e repouso, tá quase dormindo. Não tinha atenção em nada, tá vendo? Ai, meu Deus. Vocês são sinceros, hein? Mas eu vou Vocês resistir. são sinceros, ainda bem. Né, professora? Tem que ser. Agora, ó, a variação de tananã, que ocorre em um certo intervalo de tempo, é chamado aceleração. Variação de quê que a gente vê na aceleração? O carrinho
Muito bem, Marcos Vinícius. Iago também. Velocidade, a variação de velocidade. Isso aí. O carrinho ele está numa posição, aí ele vai, acelera, muda de posição, aumenta a velocidade e assim vai. Então, aí no quarto balãozinho, a variação de velocidade. Agora no de baixo. O movimento retilíneo, que ocorre com velocidade constante, é chamado de movimento... Não. Uniforme? Uniforme. Muito bem, Letícia. O movimento retilíneo que ocorre com velocidade constante é chamado de movimento uniforme. E o que ocorre com aceleração constante é chamado movimento Variado? variado. Muito bem. E para terminar, o roxinho aí. Precisamos de para definir se um corpo está em movimento ou repouso. Caetano. Referencial. Referencial, sim. Quem colocou ponto de referência também pode ser. Precisamos de um ponto de referência ou um referencial, dá no mesmo. Quem que queria perguntar alguma coisa aí? Ah, eu já fiz a chamada de algumas pessoas. Deixa eu só completar aqui quem eu não via. Ana Clara está aí? Tá? Ana Clara tá, mas não Tá. tá respondendo, não. Aline, roxinha é qual? Qual o chat? Qual o chat? Referencial. Aline, Ana Clara lá no chat. David Sá tá aí? Não? E Anthony tá aí? Aqui, quem respondeu aqui? É Anthony? Esse voz master ele. Tá. Tá. Deixa eu ver quem mais aqui. Luiz Carlos. Não, faltou em todas. Deixa eu ver. O restante eu marquei todo mundo. Então, na semana que vem, a gente fala da tabela periódica, tá bom? Que eu ia falar hoje, mas como essa correção levou um pouquinho de tempo, tinha gente ainda com dúvida, não tem problema, a gente fala semana que vem. Tá bom? Aline, sua aula passa tão rápido. Passa, eu também acho. Mas é porque é boa. Se fosse Podia ficar ruim, até 11h20, né? Não, tá maluco, Aline? Não, realmente não, tá bom. Poxa, hoje vocês só têm uma aula e ainda estão reclamando. Tem mais aula sobre semana? Vocês não, né? Não, É só a minha hoje. Aula de França, vai entender.